Prontinho, prontinho, gravando, gravando. Vamos aqui as nossas 14 questões do Corujão. Se eu não me engano, parece que a primeirinha questão aqui já é pancada. Direito constitucional. Deixa eu ver se é ela mesmo. É mesmo, essa questão aqui é bonita. Então, bora lá. Olha o tamanho. Deixa eu ver que prova foi essa aqui. Atividade notarial, ingresso, remoção. Remoção de notários. Bora lá. Presta atenção, que essa aqui é importante. Isso aqui é nível avançado. Instaurado um processo administrativo para apurar possível prática de infração disciplinar por um notário, aplicou-se ao final pena de multa. Inconformado, o notário ajuizou mandado de segurança. Preste atenção. Primeiro foi o quê? Foi só um processo interno administrativo. Só que ele não se conformou, então resolveu judicializar. Então entrou com mandado de segurança, pleiteando a invalidação da sanção aplicada, tendo alegado, para tanto, que ela é inconstitucional. Certo. É inconstitucional a lei estadual que foi invocada como fundamento para que se concluísse pelo cometimento da infração que havia sido atribuída. Vocês lembram que eu falei para vocês ontem, rapidinho, sobre controle difuso e o controle concentrado? O controle concentrado é aquele feito pelo STF, e o controle difuso é aquele que pode ser feito por juízes e até tribunais. Ah, foi mesmo. Então, e por isso que ele pediu, ó, no mandado de segurança, ele pediu o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei. Presta atenção. Daí resultando em sua ótica a ilegitimidade do ato punitivo. Considerando o cargo exercido pela autoridade impetrada, a petição foi distribuída para onde? Para um órgão fracionário de segunda instância do tribunal. Presta atenção nisso aqui. Isso aqui é importante demais. Que detinha a competência originária para processar e julgar o feito. Agora, bora entender rapidinho como é que funciona. Os tribunais, eles têm essa divisão interna, entendeu? É tipo dizer, a gente tem ali X desembargadores, mas não é porque eu sou desembargador do Tribunal de Justiça ali de São Paulo que eu vou pegar causas criminais, cíveis, previdenciárias. Não, não é assim, não. Depende da turma ali onde eu fui inserido. Então, ele tem essa divisão interna que a gente chama de órgão fracionário. Beleza? Continua. Distribuída a petição, peça exordial, o desembargador relator determinou a notificação da autoridade impetrada para que prestasse as informações e a cientificação da pessoa jurídica de direito público para que ofertasse sua peça impugnativa. Beleza. Ou seja, ele recorreu, ele entrou com mandado de segurança, o desembargador está dando a oportunidade das outras partes apresentarem o quê? Contraditório pela defesa. Legal, bacana. Continua. Vindo aos autos dessas manifestações, então todo mundo juntou lá suas defesas, bem como o parecer conclusivo do Ministério Público, sobreveio o acórdão. Beleza. Que o acórdão é essa decisão dada ali, né, pelo tribunal, por meio do qual se negava o mandado de segurança. Ó, se denegava a segurança vindicada. Vocês têm que entender que eles não ficam repetindo mandado de segurança, segurança. Então, bota aí, ó, a segurança vindicada é o mandado de segurança. Entendeu? Agora, bora ver o que ele entendeu. Entendeu o órgão julgador que a lei estadual, que ele queria que fosse declarada inconstitucional, não possui inconstitucionalidade. Olha, não padecia de inconstitucionalidade. E que, portanto, a pena ao final, que foi imposta, não era ilegal. Resumindo, ele entrou com mandado de segurança aí, perdeu. Só que por trás dessa questão tem muita informação legal. Uma informação que ela tem, sabe qual é? É essa aqui, ó, quando ele fala bem aqui, ó, órgão fracionário. Um órgão fracionário, presta atenção, um órgão fracionário de tribunal, ele não pode declarar a inconstitucionalidade de lei. Não pode. Entendeu? É tipo dizer, o órgão fracionário, ele não vai poder fazer o tal do controle difuso e dizer que uma lei é inconstitucional. Quem vai poder fazer isso
É o pleno do tribunal ou órgão especial do tribunal, se tiver esse órgão especial para fazer essas análises de inconstitucionalidade. Então, o órgão fracionário, ele não pode dizer, essa lei bem aqui, ela é inconstitucional, então eu não vou aplicar ela. Ele não pode, entendeu? Mas o interessante da questão é que esse órgão fracionário não declarou inconstitucionalidade. Ele não reconheceu inconstitucionalidade. Ele apenas entendeu, não. Aqui não tem inconstitucionalidade nenhuma, então segue o jogo, mandado de segurança negado. Porque se ele tivesse feito o reconhecimento da inconstitucionalidade, estaria errado, porque violaria a regra da cláusula de reserva de plenário, onde é o pleno do tribunal ou seu órgão especial que vai poder fazer essa declaração de inconstitucionalidade. Resumindo, está tudo certo aqui, nesse caso hipotético. Nesse quadro, é correto afirmar que o órgão fracionário agiu de forma correta? Ele agiu. Agora, preste atenção como ele vai fazer a referência à reserva de plenário. Ó, errou ao deixar de o incidente de arguição, o qual deveria ser previamente apreciado pelo pleno. Não, porque ele não fez isso aqui, ó. Ele não quis declarar inconstitucionalidade de nada, ele apenas reconheceu que era constitucional. Então, ele acertou. Ó, só uma que falou que errou, pô, mas também bagunça, né? Então, bora ver aqui qual que se encaixa no acertou. Letra D. Acertou ao deixar de suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, já que este só poderia ter lugar no exercício da competência recursal. Ó, nada a ver com o que ele falou. Acertou ao deixar de suscitar o incidente de arguição de inconstitucionalidade, já que este só poderia ter lugar no procedimento comum e não no mandado de segurança. Acertou ao deixar de suscitar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, já que este só poderia ter por objeto lei federal e não estadual. Errado. Acertou ao deixar de suscitar um incidente de arguição de inconstitucionalidade, já que este não era cabível, haja vista que a conclusão foi de que a questão constitucional estava tudo ok. Então está bem aqui. Ele não declarou inconstitucionalidade, apenas reconheceu a constitucionalidade. E em relação a reconhecer a constitucionalidade, não preciso que isso seja feito pelo pleno do tribunal ou por órgão especial do tribunal. O órgão fracionário simplesmente poderia. Agora, declarar a inconstitucionalidade, o órgão fracionário não pode, porque viola a regra da reserva de plenário. Artigo 93 da Constituição, se não me engano, 97 da Constituição. Beleza? Então, gabarito letra E. Mas essa questão é interessante, é o caso hipotético dela. E isso, bem aqui, aparece lá nas questões de segunda fase de direito constitucional. Questões sobre a cláusula de reserva de plenário. Que é isso bem aqui, ó. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do tribunal ou de seu órgão especial será feita a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Beleza? O órgão fracionário não pode fazer a declaração da inconstitucionalidade. Agora, reconhecer a constitucionalidade pode, simplesmente. Beleza? Certo. Agora uma pergunta. Se esse cara protocolou o mandado de segurança dele, onde foi que ele protocolou? No tribunal, não foi? Tá bem aqui, ó. No tribunal. Se ele protocolou inicialmente no tribunal e o mandado de segurança dele foi negado, qual o recurso que ele vai utilizar aqui se ele quiser recorrer e qual tribunal vai analisar o recurso dele? Quem é que sabe essa aí? Isso é questão de segunda fase. Qual recurso seria cabível bem? É simples, ó. Mandado de segurança protocolado em tribunal e o mandado de segurança foi denegado. Qual recurso? Já falei isso para vocês em constitucional, já falei isso para vocês em processo de trabalho, já falei para vocês em processo civil isso aí. Ordinário. Recurso ordinário constitucional dirigido para o STJ.
Já cansei de falar isso aí. Então, o gabarito que ele traz. Segundo, questãozinha aqui de juiz. O Estado beta editou uma norma para incluir, entre as condutas vedadas por lei e sujeitas a multa por infração administrativa ambiental, a prática de rinhas de galo. Isso aqui é coisa fácil de acertar. Fixando como incursos das multas ali previstas os participantes envolvidos no evento, neles incluídos os criadores que praticarem atividade em benefício de rinhas de galo. Resumindo, multa para esse pessoal aqui. Quem que está editando a lei, impondo as multas? O Estado. Meu filho, proteção. Ó, entende uma coisa bem aqui. Se for proteger, proteção de animais, a fauna, flora e tal, parará, isso aí, quanto mais gente puder legislar para proteger, melhor, entendeu? Isso é o que a gente chama de competência concorrente, beleza? É a tal da competência concorrente da União, dos estados. Então, quanto mais gente envolvida na proteção aí dos animais e tal, etc., melhor. Então, tu já vai entender uma coisa bem aqui, ó, que o Estado ele pode legislar sobre isso. A respeito da legislação citada, de acordo com o entendimento do STF, assinale a afirmativa correta. É inconstitucional? Não. A gente vai onde fala que é constitucional. Ó. Eu não estou nem vendo, eu só passei a ideia geral. É proteção dos animais, então é competência concorrente. O Estado pode legislar. Então pode ter legislação federal e pode ter legislação estadual. Logicamente que a estadual tem que observar os balizamentos da legislação federal para não contrariá-la também, né? Eliminei a letra A, que fala que é IN, a letra B, que é IN, fiquei com letra C e letra D. Agora vamos ler com calma aqui, que a gente vai achar a resposta. Letra C. É constitucional porque a norma estadual foi editada no regular exercício de competência estadual concorrente para legislar sobre a fauna, conservação da natureza e proteção do meio ambiente, e de sua competência comum para proteger o meio ambiente. Ademais, a lei concretiza a proteção jurídico-constitucional referente à vedação, em cláusula genérica, a qualquer forma de submissão de animais a atos de crueldade. Será que é o gabarito? Bora ver o que que fala aqui na letra D. É constitucional porque a norma estadual é editada no regular exercício de competência estadual corrente com o município, mas não com a União. Aí vem aqui, pronto, quebrou as pernas. Pronto, letra C, o gabarito. Tá aí. Pega essa ideia genérica, bem aqui, ó. Pega essa ideia genérica de proteção da fauna, da natureza, do, cadê, das florestas e tal, etc. Pronto, pega essa ideia genérica de quanto mais gente envolvida nessa proteção, melhor. Aí tu vai lembrar, então os estados podem legislar sobre isso, né? A União pode legislar sobre o mesmo tema. É, justamente. É União, Estado e Distrito Federal. Entendeu? É a ideia da competência aqui concorrente. Aí a gente tem outra coisa, a gente tem a competência concorrente e tem a competência comum. A competência concorrente, ela está dentro dessa ideia de legislar, de criar leis. E a competência comum, ela está dentro da ideia de administração, de administrar. Entendeu? Não envolve a ideia de criação de leis. Então, bora lá. Letra C. Legal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Aí, ó, legislar, ó, lei sobre isso. Ó. Preste atenção no detalhe. Competência comum. Aí, na competência comum, União, Estado, Distrito Federal, aí é que entra os municípios. Aí entra aqui, ó. Proteger o meio ambiente, combater a poluição em qualquer de suas formas, preservar florestas, a fauna e a flora. Isso aqui, ó, artigo 21, não, artigo 20, 21, 22, 23 e 24 são artigos obrigatórios de leitura para quem vai fazer direito constitucional na segunda fase. Tu não precisa decorar, mas tu tem que saber o que que tem lá. Por que tu não precisa decorar para a segunda fase? Porque tu vai ter um vademecum na mão.
Agora, isso aqui, quando cai na primeira fase, se tu não tiver uma noção, tu erra, porque é uma decoreba, né? Aí, por isso que eu tento dar algumas dicas genéricas aí que podem te salvar. Outra questãozinha de juiz aqui. Em razão de uma grande mobilização de vereadores da oposição, foi aprovada uma lei X, nossa, que é uma lei municipal, de iniciativa parlamentar, poucos meses antes da tradicional festa de aniversário da cidade. De acordo com esse diploma normativo, passava a ser vedada, no território do município, a soltura de fogos de artifício e de artefatos pirotécnicos que produzissem barulho. Resumindo, foguete, meu filho, foguete, foguete, aquele foguete que espanta todo mundo, que espanta cachorro, que mata quem tem problema de coração e por aí vai. Em complemento, ainda ressaltava que essa determinação deveria ser observada nas festividades organizadas pelo município. Então, bora lá. O que ele quer que a gente saiba? Ele quer que a gente analise se essa lei ela é constitucional ou se ela invadiu alguma competência. Não, isso aí está dentro do padrão, tá não? Tá. Só que é assim, com muita calma, né? Bora lá, bora ler as alternativas. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a lei X invadiu competência da União, que é indelegável, isso que é ideia absoluta, né? Quando ele fala indelegável, ele está querendo dizer que o que é de matéria da União, ela não pode delegar para os estados ou municípios legislarem sobre o assunto. Letra B, apesar de impulsionar em típico interesse local, afronta o direito fundamental à livre expressão. Ó, a gente sabe que tem leis, né, que proíbem esse uso de fogo de artifício e etc. Letra C, somente deve ser considerada constitucional caso não tenha colidido com as normas federais e estaduais. Essa daqui. Eu crio a minha legislação municipal, mas eu tenho que observar ali, né, a estadual, a federal, para ver se está tudo de acordo. Questão fácil, hein? É mais fácil que a questão da B. Não colidiu, está tudo ok. Letra D, somente deve ser considerada constitucional caso haja lei complementar federal autorizando a disciplina. Letra E, somente é inconstitucional na parte que influi sobre as atribuições dos órgãos. Não, ela não tem nada de inconstitucional, porque ela está tratando, os municípios, eles têm uma liberdade para tratar de assuntos de interesse local, entendeu? Desde que não contrariem legislação estadual ou federal. Então, é constitucional, tanto material quanto formalmente, lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e esses artefatos pirotécnicos produtores de estampidos. Em resumo, foguete. O foguete padrão, né? Não os foguetes do Elon Musk, não. Vamos aqui. Quarta, mais outra questão de juiz. Questão de juiz demais aqui. Estou preparando vocês para a OAB ou para a magistratura. Os dois, logo. Quarta questão. Em uma grande mobilização da sociedade civil organizada, povo na rua, um grupo de parlamentares apresentou um projeto de lei que veio a ser aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado. Pronto, projeto de lei aprovado, virou lei. Daí resultando na Lei X. Certo. Por meio desse diploma normativo, foi declarado o tombamento de determinado imóvel, no qual funcionou uma instituição educacional de destacada importância para a coletividade. O tombamento já estudou isso aqui lá no direito administrativo, né? Beleza. Na justificativa ao projeto, foi informado ter sido requerida pelos proprietários a autorização para a demolição do prédio. E resignados com a declaração de tombamento, os proprietários do imóvel ingressaram com ação judicial para que fossem desobrigados de observar as limitações administrativas provisórias decorrentes da declaração, embasando-se na inconstitucionalidade da lei. Então, bora lá. A ideia do tombamento é justamente proteger, né, aquele negócio. Então, vamos aqui. O magistrado competente, ao apreciar a questão, observou corretamente que, na perspectiva da Constituição Federal, há vício de iniciativa na lei estadual, sendo, portanto, inconstitucional. Quando ele fala que há vício de iniciativa,
Ele está querendo dizer que o Estado não pode tratar sobre esse tema. E tombamento para preservação de prédio e tal, etc. Né? Isso aí entra dentro de qual temática? Cultura, patrimônio histórico e cultural. Entra lá, patrimônio histórico e cultural. Então, entra na competência do. Quanto mais gente envolvida, protegendo o patrimônio histórico e cultural, melhor, não é isso? Então, não há vício de iniciativa, coisa nenhuma. A gente está dentro de uma competência comum aí, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, proteger, né, esses bens de valor histórico, artístico, cultural e etc, e etc. Então, errado isso aqui, quando ele fala que há vício de iniciativa. A matéria não poderia ser disciplinada por lei. A lei somente deve ser considerada constitucional caso haja lei complementar autorizando, não porque é competência comum, então não precisa dessa lei complementar federal. E a preservação da cultura é matéria de competência comum. Logo, o Estado alfa tem competência para legislar sobre a matéria, sendo a lei constitucional. Letra E, o tombamento está associado a interesse local, que atrai a competência dos municípios para dispor sobre a matéria, sendo a lei estadual inconstitucional. Não. Gabarito, portanto, letra C de casa. Beleza? Ué, não é dano de dado, não? O, D de dado. É o que está azul, né? É porque eu vou ter aqui letra C. Na dúvida, é o que está azul, que é o gabarito. Cansaço. Então, bora lá. Pronto, fizemos as questões aí de constitucional. Vamos aqui para as questões de direito administrativo. Essas aqui de direito administrativo, elas até que estão diferentes, né, do padrão, mas elas são bem simples. Tipo assim, elas são questões simples que vocês deveriam saber para poder entender certas questões de direito administrativo da OAB, que às vezes cobram um conhecimento bem basiquinho, que muitos não sabem. Então, bora lá. Primeiro, a criação de novos órgãos internos da Defensoria Pública, com o objetivo de estruturar núcleos especializados em direitos humanos, defesa da mulher, atendimento à pessoa em situação de vulnerabilidade, defesa criminal, entre outros, representa um processo conhecido como. Então, bora lá, isso aqui é um basiquinho de direito administrativo, que aparece dentro de questões mais complexas lá na provinha da OAB, que envolve aqui a estrutura da administração. Quando ele fala que um órgão foi dividido internamente, a gente vai ter uma 10 concentração. É simples entender. Se ele falou que ó, novos órgãos internos, 10 concentração. E se ele não falasse interno, ainda assim eu teria uma ideia de 10 concentração, porque ele falou órgãos. E os órgãos, quando a questão quer trabalhar de fato, de forma técnica, né, as questões sobre a administração, estrutura da administração, os órgãos públicos, eles não têm personalidade jurídica, então eles estão vinculados a uma entidade, que aqui vai ter a personalidade jurídica. Então, esses órgãos internos da defensoria é uma divisão interna. Quando eu tenho uma divisão interna, eu tenho uma 10 concentração administrativa. Beleza? 10 concentração administrativa. Ah, Arthur, mas eu também já ouvi falar na 10 centralização, certo? Na 10 concentração, a gente cria órgãos internos. Na descentralização, a gente cria entidades com personalidade jurídica, entendeu? Com personalidade jurídica. E quando eu tenho a descentralização, é tipo eu estou criando entidades autônomas. Na desconcentração, não, é uma divisão interna, beleza? Então aqui o gabarito é desconcentração. É uma divisão interna de um órgão. Uma prefeitura, se a prefeitura tem 10 secretarias, as 10 secretarias, elas são órgãos da prefeitura. Se o prefeito novo resolve criar mais 4, eu tive uma divisão interna, ocorreu uma desconcentração. Beleza?
Agora, se o prefeito novo resolveu, ao invés de criar mais 4 secretarias, ele criou 4 autarquias, ele fez uma descentralização, criou entidades com personalidade jurídica, beleza? Isso é um assunto simplesinho, só que eu posso deixar ele complexo, a depender do caso hipotético que for elaborado. Sexta, entre as entidades da estrutura da administração, aquela que é instituída por lei específica, olha, ó, possui personalidade jurídica e goza de autonomia patrimonial, administrativa e financeira, sendo responsável pela execução de atividades típicas do Estado, é denominada de. Aí ele já deu as dicas. Primeiro que ele chamou de entidade. Eu não falei ali que na descentralização a gente cria entidades, certo? Segundo que ele fala que ela tem autonomia administrativa. Falou que ela tem personalidade jurídica. De cara, eu elimino órgão. Aí sobraria o quem eu acabei de falar. Autarquia. Aí ele deu a dica final para autarquia, foi isso aqui, ó. Lei específica. Cria. Instituir é criar, é a ideia de criar. Então eu tenho uma autarquia. Beleza? Autarquia. Criada por lei. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, elas são autorizadas por lei. Não são criadas por lei, são autorizadas. A autarquia é que é criada por lei. Então, muito cuidado, muito cuidado, muito cuidado com isso aí. É coisinha simples, mas que fazem diferença em questões de direito administrativo. Ó, bem aqui, ó. Autarquia, lei específica, cria. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação. A lei autoriza. É esse o detalhezinho aqui, ó. Sétima. Pronto, agora apareceu aqui um caso hipotético, padrão prova de vocês da OAB. João, proprietário de um pequeno restaurante, falou em restaurante, questão de direito administrativo, já vem na minha cabeça uma coisa, é o quê que a gente já estudou? Poder de polícia. Mas não é polícia militar, não, rapaz. Entendeu? Poder de polícia que vem na minha cabeça. Falou de restaurante, bares, já vem poder de polícia na minha cabeça. Então, bora lá, que funciona como a única fonte de renda de sua família. Compareceu à sede da Defensoria Pública do município, no interior do estado de Rondônia, afirmando que agentes públicos compareceram ao local e o interditaram, em razão da inobservância de normas de higiene e salubridade, ó, sem que existisse qualquer ordem judicial para tanto, porque eu não preciso. A administração, atuando no poder de polícia, ela não precisa de ordem judicial para agir. Nesse contexto, Mateus, defensor público, lhe explicou que a administração pode, de fato, executar diretamente a sua vontade, independentemente da manifestação do poder judiciário. Nesse cenário, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominantes, é correto afirmar que o defensor explicou a João o atributo da. Quando eu posso fazer algo sem precisar de alguém, é porque eu tenho autonomia. Não é isso? Autonomia. Então, se eu posso executar algo sem eu precisar de alguém, é porque eu tenho autoexecutoriedade. Qual é o gabarito? Letra D de bola. Simples demais, né? Fácil, fácil. Autoexecutoriedade do ato administrativo. Entendeu? A gente teve aqui a figura de qual poder dos poderes da administração? A gente teve o poder de polícia em ação. Entendeu? E uma coisa que eu já comentei com vocês sobre atos administrativos. Os agentes administrativos, representando o Estado, eles se comunicam com o cidadão por meio de atos administrativos. É tipo dizer, os documentos ali, vamos supor, um auto de infração, uma multa, isso eles são atos administrativos.
É a forma como o Estado, né, por meio dos seus agentes, se comunica, né, com os seus cidadãos. Então, na hora que o cara chega lá e aplica um ato de interdição, é um ato administrativo. É a administração por meio dos seus agentes fazendo acontecer. E aqui ela se utilizou do seu poder de polícia, entendeu? A questão ela não faz é perguntar isso diretamente, mas é o poder de polícia e um dos atributos do poder de polícia é a autoexecutoriedade. Oitavo. Os novos servidores da Defensoria Pública do Estado participaram de uma palestra na sede da referida instituição, com o objetivo de melhor conhecer a administração pública local. Desta forma, durante a exposição, os servidores foram informados sobre a existência de uma secretaria estadual, ó, secretaria. Foi o que eu falei para vocês da agorinha, do município, isso é secretarias. Secretaria é um órgão e uma autarquia. Você já sabe que a autarquia é uma entidade. Ambas destinadas, uma entidade aqui com outros nomes. Ambas destinadas a tutelar os indivíduos vulneráveis e hipossuficientes econômicos. Nesse cenário hipotético, considerando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, é correto afirmar que. Bora lá. O que você já sabe? Você já sabe que a secretaria é um órgão, não é isso? Que é uma divisão interna, onde houve uma desconcentração. Uma autarquia é uma entidade com personalidade jurídica própria, e o que ocorreu foi uma descentralização. Se a secretaria estadual é um órgão, ela está vinculada a quem? Ao Estado. Então, ela faz parte da administração direta, beleza? E quem é que faz parte da administração direta? É fácil também. União, Estado, Distrito Federal e municípios. Esses quatro é o que a gente chama de administração direta. O que não for da administração direta, a gente vai ali tentar encaixar na administração indireta. Ou seja, vão ser aquelas entidades que têm um vínculo com a administração, prestam alguma atividade da administração, algum serviço da administração, que vão ser as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas. Beleza? Então, bora lá. Letra A, a secretaria é integrante da administração indireta. Errado. A secretaria, ela faz parte do Estado, é um órgão do Estado, então ela integra a administração direta. Beleza? Letra B. Secretaria estadual integrante da administração pública direta é fruto da desconcentração, certo? Divisão interna. Por outro lado, a autarquia integrante da administração pública indireta é fruto da descentralização. Tá aí, ó. Gabarito. Beleza? Na letra C ele mistura, né? Ele fala que foi descentralização, mas era para ser desconcentração. Aqui ele coloca um ezinho, que inclui os dois como de, e ambos dá 10. Ele não separou, né? Então tudo errado. Gabarito, letra B de bola. Não é tão difícil isso aí. É mesmo só questão de ter contato com o assunto. Beleza? Depois vocês pegam esse PDF aqui e dão uma lida nele. Para pegar pelo menos essas definições básicas aqui sobre autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Tranquilo? Então, bora lá. Quase encerrando. O povo já está indo dormir. Tem só mais questões aqui de penal. Durante a ação de combate ao tráfico de drogas, montada na rodoviária, a Polícia Militar encontrou uma cápsula plástica com 0,8 gramas de cloridato de cocaína no interior da mochila trazida por Sérgio, que desembarcaram de um ônibus vindo do estado vizinho. Considerando a situação descrita e a jurisprudência, é correto afirmar que trata-se de comportamento atípico
mas com repercussões na esfera extrapenal, trata-se de comportamento típico, mas com um desdobramento, beleza? Onde a gente tem que analisar essa questão dessa droga, né? Para que ela será para uso, para consumo pessoal, tal, e etc. Letra B, eventual transação penal, em virtude da prática do crime do artigo 28, firmado nos 5 anos anteriores ao fato, impede o reconhecimento da tipicidade da conduta. Aí aqui ele tentou bagunçar a nossa cabeça, né? Falando isso aqui. Resumindo, é uma questão que tu lendo as alternativas, tu percebe qual que faz mais sentido, que vai ser a letra C. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância, ao local e às condições da ação e às circunstâncias pessoais de Sérgio. É assim que funciona, entendeu? Beleza? Então, não é logo dizer que é comportamento atípico e falar de transação penal, não, nada disso. E letra D, está vedada a imposição a pena de prestação de serviço à comunidade, ou letra D, né, que falou isso aqui. E gabarito, letra C de casa. Fazer toda uma análise ali, né, para saber se vai enquadrar o cara como usuário ou não. Letra C. Lei de drogas cai na prova. Décima. O senhor Hugo, 75 anos, foi diagnosticado com a doença de Alzheimer e apresenta, entre outros sintomas, episódios de agressividade física e verbal. Em um desses episódios, ele arremessou uma faca sobre sua esposa, de 70 anos, causando um corte profundo no seu braço. Sobre essa situação, é correto afirmar que, então bora lá, né? A gente tem um idoso aqui que está sofrendo de deficiência mental. Letra A. O senhor Hugo pode ser considerado Aí, cuidado, né? O lance aqui é saber se ele vai ser considerado imputável, ou seja, responder, né, lá pelo crime, ou inimputável. É isso que a gente tem que analisar. E o Código Penal, ele vai considerar inimputável quem sofre doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, ou que ao momento da ação ou da omissão estava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e etc. Então vamos ver aqui, está com cara de letrado. O senhor Hugo poderá ser considerado inimputável do ponto de vista penal, em razão do diagnóstico de transtorno neurocognitivo. Essa daqui? Letra B, será condenado por violência doméstica, mas poderá converter pena em pagamento de cestas básicas. Ó, esse final bem aqui, ó, aprenda. Isso aqui é vedado pela Lei Maria da Penha. É vedado nos casos de violência doméstica, familiar contra a mulher, é vedado a aplicação de pena de cesta básica ou de prestação pecuniária como pena substitutiva, como substituição da pena, entendeu? Pega esse final aqui para não cair em gatilho. Letra C, de acordo com a lei antimanicomial, o senhor Hugo será internado para tratamento em um hospital de custódia, não é esse aqui também, né? E é considerado inimputável do ponto de vista penal, não, por ser idoso também não. A inimputabilidade dele decorre do problema dele, de Alzheimer, transtorno neurocognitivo, etc. É esse aí, gabarito, letra A. 11. Após complexa operação policial, que culminou na arrecadação de milhares de reais e joias, os bens apreendidos foram colocados no cofre da Delegacia de Polícia do Município Alvo. Nesse contexto, Caio, policial civil, embora não tivesse a posse dos valores e das joias, os subtraiu, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que tinha, né, na qualidade de funcionário que ele proporcionou para acessar o local onde os bens estavam guardados.
Nesse cenário, a gente já estudou isso aqui. É a parte de crimes contra a administração? Qual foi o crime que o policial cometeu ao subtrair esses bens aí? Quem sabe? Letra E, peculato. É o furto, entendeu? Só que como é um funcionário público, a gente chama esse furto, a gente chama de peculato. Se não for, agora uma outra situação aqui, a gente quadra mesmo normal lá no Código Penal, na parte do furto. Mas como envolve funcionário, a gente chama de peculato, entendeu? Peculato, peculato. Aí tem as classificações, tem o peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto, que no caso seria esse aí, peculato culposo, peculato estelionato, peculato eletrônico, tem uma divisão bem grande, você gosta de peculato aí. Bem que a listinha. 12. Catrina, promotora de justiça, com atuação na Vara de Execuções Penais do Estado do Rio de Janeiro, foi instada a se manifestar sobre a progressão de regime de João, condenado de altíssima periculosidade, atualmente em cumprimento de pena pela prática de determinado crime hediondo. Em razão da inobservância dos requisitos previstos em lei, a representante do parquê foi contrária ao pedido. Ou seja, ele entendeu que ele não tinha direito, né, a essa progressão. Nesse cenário, considerando as disposições da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos, é correto afirmar que João está cumprindo pena pela prática de... A questão ela é relativamente simples. Ó. Ela só quer que tu marque a alternativa onde a gente tem um crime hediondo, entendeu? É só isso. Dessas opções aí, qual que vocês acham que é um crime hediondo? Sim, fazendo a leitura, qual que vocês acham que é um crime hediondo? Ver se alguém respondeu aqui. Deixa eu ver aqui. O incêndio? Qual? O incêndio? Não. Não? O, o crime hediondo aqui é letra E. Ah, Furto qualificado pelo emprego é de verdade. É verdade. explosivo. Faz sentido. Entendeu? Furto qualificado pelo emprego de explosivo. Corrupção passiva não é hediondo, lesão corporal dolosa de natureza leve não é hediondo. O roubo depende, né? Então, nesse caso, bem aí não vai ser. Um incêndio circunstanciado por envolver edifício público também não entra, não chega a levar, né, a essa qualidade. E o letra E consta lá na lista. A, a lista dos crimes hediondos, ela é um rol fechado, taxativo. Se não tiver lá se não tiver lá, eu não posso considerá-lo. Mas vira e mexe, eles estão sempre incluindo alguma coisa aí como crime hediondo, etc. Beleza? Mas aqui no comentário, no PDF, tem mais informações aí para vocês lerem. Ó. Tem aqui, ó. Dicas, né? Sobre os crimes hediondos. Uma listazinha aqui. Ó. Ó, esse aqui, ó. Epidemia com resultado morte. O favorecimento à prostituição ou outra forma de exploração sexual contra a criança, adolescente ou vulnerável. 13. Cai o empregador agindo com dolo. Ah, essa daqui é legal, essa questão. Ó. Boa de errar. Errar para depois não errar mais, né? Agindo com dolo, cesseou o uso de qualquer meio de transporte por parte de João, trabalhador, além de se apoderar de documentos e objetos pessoais deste, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Isso caracteriza o quê? Nesse cenário, considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá por qual crime? Qual que vocês marcarem aqui? O crime que esse cara, ao impedir que ele usasse meio de transporte e reter os documentos dele. Qual seria a resposta?
Letra C? Letra C. Constrangimento legal? Não, é mais grave do que vocês imaginam. Mais grave que a A, então. É letra A. Redução à condição análoga à de escrava. Porque a gente fica achando, a gente tem uma ideia, porque, tipo assim, a gente acaba tendo uma ideia desse crime, né? Redução à condição análoga à de escravo. E achar que isso não envolve essa ideia. Envolve sim. Porque o que que a gente tem aí? A gente tem, nessa situação bem, a gente tem a ideia de retenção dele, entendeu? Retenção da pessoa, ou seja, tu não pode usar meio de transporte e não inventa de querer fugir porque teus documentos estão comigo. É uma forma de reter a pessoa naquilo ali. É letra A, entendeu? Porque a ideia da condição análoga de escravo, a gente fica pensando só naquela ideia de trabalho forçado, né? Numa condição subhumana e tudo mais. Não, mas é bem mais que isso, beleza? Então, bora dar uma olhada no artigo. Tem aqui, ó. Reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, quer sujeitando a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. Aí tem mais, ó. Nas mesmas penas incorre quem cesseia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. É bem mais amplo, né? A gente pega mais essa ideia aqui do caput, né, do artigo. Mas é por isso que na leitura do código a gente tem que se atentar aos parágrafos, eles trazem muita informação importante. 14, e última, né? Fábio, servidor público, agindo com dolo, apropriou-se de um moderno computador de que tinha posse. O que que eu já tenho aqui? Eu já tenho a figura do peculato. É o peculato apropriação. Apropriar-se de algo que tenha a posse em razão do cargo. Peculato apropriação. No dia seguinte, durante o atendimento realizado à população local, na sede da repartição pública, Fábio solicitou 1.500 de um particular com o objetivo de beneficiá-lo, mas a proposta foi recusada. Não importa, é crime formal, independe do resultado, independe da obtenção da vantagem devida. O crime já foi consumado. E tu, como servidor público, quando tu solicita um dinheirinho para fazer alguma coisa, tu cometeu qual crime? Corrupção passiva. Eu tive o peculato e a corrupção passiva consumada. Ah, mas ele não recebeu porque o cara não aceitou. Não importa, entendeu? É um crime formal. Então, eu tenho corrupção passiva, ou eu tenho o peculato, se eu fosse querer deixar mais detalhado, né? É o peculato, a apropriação e a corrupção passiva consumada. Então, bora lá. Considerando a disposição do Código Penal, é correto afirmar que Fábio responderá por letra A, corrupção passiva, em razão da apropriação do computador, e corrupção ativa, nada. Muito cuidado com essa ideia, né? A corrupção ativa, quem pratica ela é o particular. O servidor público, ele não pratica a corrupção ativa. Arthur, mas quando ele solicita, ele não está agindo ali, né? Ativa, sim, mas a gente não leva por esse lado. Quem pratica a corrupção ativa é o particular, que oferece ou promete a funcionário público uma vantagem. Vamos supor, fui parado numa blitz. O cara chega lá, eu sei que eu estou irregular, aí eu pego e chamo, seu polícia, faça favor. Eu tenho aqui R$ 1.000 aqui e tal, pro senhor e tal, só para deixar eu passar. O que que eu pratiquei? Corrupção ativa, entendeu? Se o funcionário público recebe, aí ele pratica corrupção passiva.
Agora, a mesma ideia. Parei na Blitz, estou irregular. O cara olhou que eu estou irregular. Aí ele pega e fala: doutor, faz um Pix aí, só de R$ 500 para eu tomar um cafezinho. Ele solicitou. Bem aí, e tu nem pagou, nem nada. Mas ele, bem aí, ele já praticou corrupção passiva novamente. Então, o funcionário público, ele pratica a corrupção passiva tanto quando ele solicita, tanto quanto ele recebe. E o particular, ele pratica a corrupção ativa tanto quando ele oferece ou quando ele promete, né, algo para o funcionário público. Então, muito cuidado. Letra B, corrupção ativa. Errado. Letra C, peculado em razão da apropriação do computador e corrupção passiva por ter solicitado vantagem devida ao particular. Gabarito. Letra D, peculado em razão da apropriação e corrupção ativa. Não, não tem nada de ativa quando se trata do servidor. Corrupção passiva em razão da apropriação do computador. Errado, é peculato. E gabarito, letra C de casa. Essa parte de crimes contra a administração, ela não é difícil, não, mas ela é muito comum na prova da OAB de vocês. Principalmente, entender a diferença de peculato, concussão, corrupção passiva, prevaricação, ó, a concussão, né? Qual é a diferença da concussão para a corrupção passiva? É um verbozinho. Na concussão, tu exige, entendeu? Na concussão, tu exige a vantagem, beleza? E na corrupção, tu solicita, é mais suave, entendeu? Tu chega ali de boa, na manhosa. Na concussão, tu já chega exigindo a vantagem devida. Tu pega, olha, rapaz, se tu não me der aqui tantos reais, tu vai é preso, entendeu? É uma exigência que o funcionário faz. Na corrupção passiva, tu chega assim mais tranquilo, né? É só um cafezinho ali que a gente vai tomar e tal. Aí tu faz um pix aí de R$ 20. Porque o café tá caro, sabe como é, né? Tá caro o café, a gente vai tomar lá no aeroporto, tá, entendeu? Então, cuidado com esses crimes contra a administração. E no PDF tem a lista, tem uma lista aqui com um monte. Só que a FGV gosta de criar confusão com corrupção, com concussão. A gente tem a prevaricação, já vi questões cobrando ali o excesso de exação, que envolve cobrança de tributo indevido. A prevaricação, retardar ou praticar ato de ofício por interesse pessoal, isso aqui a gente até já fez uma questão sobre isso. Condescendência criminosa, advocacia administrativa, tráfico de influência, isso aqui é bom de fazer uma leitura rapidinho e ver se entra alguma coisa na cabeça, né? Favorecimento real, pessoal, exploração de prestígio e por aí vai. E encerramos nossas questõezinhas. Pegue o PDF para dar uma lida, pelo amor de Deus. Até a próxima.